Vamos tentar enxergar, então, uma ótica da genética. Vou passar por essa ótica dentro do Enem, tá? Que é o nosso principal foco, nosso específico, e aí na aula que vem a gente fecha com algumas possibilidades, com algumas imaginações nossas, para a gente poder ver daqui para frente como ficaria, tá? Então, dentro do Enem, do estudo do Enem, a nossa genética ela tem uma habilidade específica, né? Que ela é uma habilidade onde você tem que entender a transmissão das características dentro das populações. Quando você pensa na transmissão das características, não tem como você fugir de dois aspectos do conteúdo. Um aspecto é a própria genética, o outro aspecto é a ideia de evolução. Depois de Huxley, no ano de 1942, ter juntado essas duas ideias para que a gente possa entender como é que funciona de fato, a adaptação do ser vivo, gente, fica meio que inevitável falar de genética e você não pensar um pouco também nas ideias da evolução. Tá? Lembrando que a sua prova é muito provável que ela não vá cobrar nada de evolução com o nome evolução, para agora, para essa prova agora, mas você enxergar a possibilidade genética é possível sim, tá? É possível sim, ainda mais porque as pessoas acham que genética é difícil. E aí foi sinalizado que a prova ficaria um pouco mais conteudista, né? A gente falou isso no semestre passado, no ano passado, e de repente caiu uma questão mais conteudista de genética na prova, tá? O que eu estou esperando para vocês? O que eu estou querendo te dar, né, como questão? É muito provável, você pode notar, tá gravado nossa aula, então tem como provar, é muito provável que vai ter uma questão de genética de conta. Colocar conta para a gente fazer, tá? Até então, pessoas, conta em genética no Enem era praticamente impossível a gente imaginar pelo histórico das questões que vinham chegando, né? Mas como eles disseram para nós, no ano passado, que seria um pouco mais conteudista, e de fato a gente conseguir enxergar uma outra coisa assim, é notório a gente pensar nessa ideia de que tem uma questão um pouco mais de continha para a gente discutir, tá? Mas não relaxa que a gente aprende isso na aula que vem, é muito tranquilo a nossa continha. Tá, a genética ela é classificada de 3 maneiras, né? 2 maneiras clássicas e uma maneira molecular. Despenca de muito, mas de muito. Cai muito na sua prova a genética molecular. Isso é fato, né? Nós trabalhamos com 2 vertentes dela, foram 2 aulas só com ela, que é a ideia da biotecnologia, né? Você entender como é que funciona. Claro e evidente que para entender a biotecnologia, você tem que saber o que é uma replicação, o que é um DNA. Aí eu pego um pouquinho da bioquímica lá do Otávio Lindo, né? Entender como é que é uma transcrição, como é que é para nós uma tradução, entender o splicing. Esse tipo de conteúdo ele é recorrente na sua prova, sim, tá? Não tem conta. E você pode anotar para mim aqui, ó, anota. Eu vou anotar aqui para ficar registrado, né, como sendo verdadeiro. Ó, dentro desse conteúdo aqui, que é a nossa genética molecular, que é aquilo que você vê um pouco mais para frente, vai cair o experimento de Meselson e Stahl. Gente, Meselson e Stahl. Se cai esse experimento aqui, eu vou ficar muito, mas muito enjoado, tá? Então, por favor, ó, olha para mim isso aqui. O experimento de Meselson e Stahl é um experimento dentro da genética molecular que a gente está esperando para essa prova agora. O que esse experimento provou? O que ele discutiu? Ele provou para nós que a minha duplicação, que a minha replicação do DNA, ela é semi-conservativa. Lembra o que isso quer dizer? Eu tenho um DNA aqui de 2 cores aqui, uma 3 linhas, a outra 5 linhas, e de repente, para que eu possa fazer a duplicação que eu faço, eu abro, né? Eu vou conservar essa antiga aqui, fazer uma nova azul, vou conservar essa antiga aqui e fazer uma nova laranja. Esse quem descobriu foi Meselson e Stahl. É muito provável que essa questão vai estar lá agora. Então, estou te dando 2 questões na aula de hoje para a sua prova. Questão número 1, Meselson e Stahl. Discutir com vocês como que a replicação ela é semi-conservativa, como que eu provo isso para você, tá? Aquela ideia de... E ele vai colocar para você um experimento com o isótopo radioativo, né? Vai colocar para nós o isótopo radioativo e vai perguntar a quantidade desse isótopo ao passar da replicação. Como assim, prof? Vamos imaginar, gente? Tá aqui.
coloquei aqui para nós, né, um DNA original. Aí eu uso um isótopo radioativo, sei lá, roxo qualquer que seja ele, tá? De repente você percebe, ó, duas novas fitas produzidas, sendo duas, uma parte nova, uma parte velha, uma parte nova, uma parte velha. Ou seja, com o passar do tempo, a metade vai ser novo, né, de cada uma, e a metade velha. Isso para a gente é semi-conservação. Fora isso, eu tenho as ideias da genética clássica mendeliana, nosso Mendel, Gregor Mendel, e da morganiana, do Thomas Hutt Morgan. Vamos tentar enxergar isso numa uma prova para a gente, uma questão de prova, que é assim, ó. Vamos tentar enxergar isso aqui numa questão de prova. Os caras... Ei, meu Deus, vou apagar isso aqui. Deixa eu apagar primeiro isso aqui, senão vai ficar ruim. Ó. Então, a ideia primordial é a gente pensar nisso, tá? Vamos pensar nisso aqui e vamos entender como é que a gente enxerga Morgan e Mendel numa prova. Quase sempre, numa prova que ele queira te encher o saco para falar de Morgan ou de Mendel, ele vai cobrar o que nós chamamos de dihibridismo. O que é dihibridismo? É você estar estudando dois locos, né, ou dois loci simultaneamente. Di vem de dois, híbrido é aquela ideia de mistura, aquela ideia do nosso do heterozigoto, né, do azão, do azinho, do bezão e do bezinho. Então, numa prova, quando ele quer sacanear a gente no sentido de fazer a gente pensar um pouco mais, pensar um pouco mais amplo, é provável que ele vá discutir conosco a ideia de um dihibridismo. Quando eu penso num dihibridismo, é simples, eu pensar no nosso azão, azinho, bezão, bezinho. Então, dihibridismo é quando eu uso dois loci, quando eu estudo dois loci. Dá para estudar dois loci e ver e apenas uma só característica? Dá. Dá para pensar em uma só característica ou dá para pensar em duas características. Isso geneticamente é bem diferente. Então, quando eu analiso para a gente dois locos ou dois loci, gente, loci é o plural da palavra locus, né? Eu tenho duas maneiras de enxergar isso. Eu posso fazer isso analisando uma só característica, ou eu posso fazer isso analisando mais do que uma característica, até mesmo duas características. Quando eu analiso, né, que aí vem uma parte para a gente importante. Quando eu analiso em uma só característica, vou pegar, ó, quando eu penso dois locos, uma só característica, o nome disso é uma interação genética ou gênica. Uma interação genética ou gênica é quando nós analisamos dois locos com uma só característica. É como se esses dois locos estivessem interagindo entre si para formar uma determinada característica. Ou eu posso fazer isso, ou então eu posso fazer o seguinte: dois locos, duas características, sendo para nós uma ideia de Mendel ou de Morgan. Aqui depende, pode ser Mendel ou pode ser Morgan. Vou tentar te mostrar isso na aula de hoje, tá? Então, dois locos, e eu tiver com apenas uma só característica, ó, estudando dois locos, mais uma só característica, o nome disso é interação genética ou interação gênica, tá bom? Agora, se for para a gente dois locos e duas características, aí pode ser uma ideia de Morgan ou pode ser uma ideia de Mendel, vai depender do que eu vou te mostrar aqui agora. Senhores, por enquanto, tranquilo, fácil, de boa. Alguma dúvida aqui? Dá para ir? Dá para ir? Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar lá nas ideias, vamos tentar colocar já exemplos, né? Para a gente poder pensar com carinho. Ó, coloquei para nós o seguinte: azão, azinho, bezão, bezinho, eu estou analisando a forma e a cor da nossa semente da ervilha, né? O clássico exemplo. Coloquei forma e semente, ela é verde lisa ou amarela rugosa, um exemplo qualquer, amarela lisa. Na hora que eu imagino isso, são dois locos e eu tenho duas características, isso pode ser ou Mendel ou Morgan, vai depender do que eu vou te mostrar daqui a pouco, tá? Agora, se eu falar bem assim, olha, o cara que é azão, azinho, bezão, bezinho, apresenta uma forma esférica. É uma abóbora com forma alongada, ou com forma discoide, ou com forma esférica. Percebe? Eu estou discutindo com você dois locos,
mas é uma só característica, que é a forma dessa abóbora, por exemplo. Isso para a gente é uma interação genética, tá? Ou interação gênica. Ah, eu sei que o cão labrador, que for Ezinho, ele é um cão dourado. Eu sei que o preto tem que ser B, olha só, B, não é mais o Ezinho, né? Então não é mais o mesmo locus, né? Ah, então o cão para ser preto tem que ser Bzão traço, Ezão traço, ele é preto. Então preto. Então, são dois locus atuando sobre uma só característica. O nome disso é interação genética, interação gênica. Essa interação a gente vai ver que um inibe a ação do outro. Quando um inibe a ação do outro, o nome disso para a gente é epistasia, né? Então vai depender muito do que é discutido, mas a ideia primordial é pensarmos dois locos, uma só característica, o nome disso é uma interação gênica ou genética. Dois locos, duas características, pode ser ideia de Morgan ou pode ser ideia de Mendel, tá? Vai depender do resto da análise que a gente vai discutir agora. Então, vamos pensar o seguinte, vamos imaginar então que está aqui esse cara que é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, de hibridismo. A gente tem duas opções, ou vamos para a interação gênica, ou vamos para Morgan e Mendel. E de repente ele coloca para nós assim, ó, esse cara vai produzir 4 tipos de gametas. Quando eu ponho isso para a gente, 4 tipos de gameta, eu não consigo, só analisando o gameta, dizer para você que é uma interação genética ou não. Só analisando os gametas eu consigo te falar se é a ideia de Mendel ou se é de Morgan. Vamos de novo que isso é importante. Ó, quando eu analiso os gametas em si, só gameta em si, eu não consigo te falar se é ou não uma interação gênica, mas eu consigo te falar se é Morgan ou se é Mendel. Como assim? Coloquei para nós 4 tipos de gametas. Prof, me ajuda, como que eu faço gameta? Gente, é só brincar com aquela nossa propriedade distributiva, né? Esse azão de um locus, ó, de um lugar, vai com Bzão do outro locus. Aí pode ser azão, Bzão? Pode. Pode ser azão, Bzinho? Aqui. Pode ser azinho, Bzão? Ou então azinho, Bzinho. O que eu faço para definir? É somar. Se eu perceber que os 4, gente, ó, os 4 tipos de gameta foram formados, né? Não tem outra opção a não ser esses 4 aqui pela nossa distribuição. Os 4 formados em igual quantidade, isso me revela um caráter. Que caráter é esse? Isso é a segunda lei de Mendel. Então, a segunda lei de Mendel vai produzir os gametas em igual quantidade. Deixa eu olhar aqui o chat, peraí. Na interação genética, quando forem 3 fenótipos possíveis para 2 genes, é epistasia sempre? Né? Não, Vitor Davi. Pode ser que seja epistasia, pode não ser. Para ser epistasia, o texto tem que falar para você a palavra-chave. Qual que é a palavra-chave? Opa, escrevi errado ali, peraí, gente. Falhou aqui. A palavra-chave é inibição. Se tiver no texto um impediu, inibiu a ação do outro, aí você vai colocar para nós como sendo uma ideia de epistasia, tá? Por que eu não posso colocar para a gente sempre? Bem de escrever. Azão, traço, Bzão, traço, relacionando com as 3 formas das abóboras, por exemplo. Tá? Ela pode ser uma abóbora discóide, ela pode ser esférica, ela pode ser alongada, isso com 2 pares de gene, tá? Eu não posso colocar isso como sendo padrão, não. Fechou? Rosa, quer perguntar alguma coisa? Não? Então, só. Coloquei para nós os 4 em igual distribuição. O nome disso é segunda lei de Mendel. E o que é a segunda lei de Mendel? O que as ideias de Mendel nos traz de vantagem? Ela nos traz uma análise que eu chamo de segregação independente. Isso aqui é meiose pura, né? A meiose, lá na fase dela, que eu chamo de meiose 1, na anáfase 1, acontece a separação dos homólogos. Essa separação, essa segregação, ela não depende um do outro. Por exemplo, o par número 1 separa-se. Isso não atrapalha o par número 2. Não atrapalha o par número 3, nem 4, nem assim por diante. Então, isso para a gente é uma segregação independente. Em suma, um indivíduo que é amarelo, por exemplo, dominante em relação ao verde, pode ser amarelo e rugoso ao mesmo tempo? Pode, por quê? Acontece uma segregação independente.
uma característica não atrapalha sobre a outra, porque elas estão em cromossomos diferentes. Está aqui no seu, na sua imagem. Então, tá vendo aquele Azão lá? Ele está no cromossomo. Cadê o Bzão? Está no outro. Então, toda vez que tivermos para nós igual quantidade dos gametos em proporção à mesma, né? Ou seja, proporção de 1 para 1 para 1 para 1, ou então 25% para cada um, eu tenho o que eu chamo de segunda lei de Mendel. Gente, está claro para a gente? Tá de boa? Tá aqui? Eu não consigo mostrar para você se é uma interação ou não ainda. Mesmo porque as interações genéticas, elas não fogem à discussão de Mendel no sentido da segregação independente. É bom que se lembre disso, tá? Quem fere com Mendel mesmo, quem traz uma novidade de discussão é as ideias de Morgan, tá? Mesmo a interação, a análise é feita através de uma só característica, na hora de segregar, a segregação ela é independente. Então, qualquer continha que você vai fazer dentro do estudo de interação genética, as continhas são continhas mendelianas, tá? As continhas mendelianas eu te mostro na aula que vem, se tudo der certo, tá? Sobrar tempo, eu mostro para vocês hoje, senão a gente mostra na aula que vem. Então, vamos de novo. As continhas das interações, elas seguem o mesmo padrão de Mendel. E é um padrão muito simples, né? Quando eu te mostrar como fazer essas contas, você vai pirar, tá? Vamos embora. Tem também mais uma opção. Qual que é a opção? Esse Azinho, Bzinho, produzir apenas 2 gametas. Como assim? Vai produzir o Azão Bzão só e o Azinho Bzinho. 50% para cada um dos dois. As pergunto, produzir os 4? Não, então não é segunda lei. Só é segunda lei mendeliana quando produz os 4. Não produzir os 4 não é segunda lei. Qual é o tipo de discussão conteudística, né, que difere do nosso Mendel em relação à prova? É Morgan. Por quê? Morgan discutiu para nós a ideia do linkage. Então, repetindo, tem 4 e os 4 têm a mesma quantidade, o nome disso é segunda lei de Mendel, segregação independente. Tem para nós apenas 2, não é Mendel. Quem faz contraponto às ideias de Mendel é Morgan, e Morgan aqui no quadro está representado pelo linkage. Então, linkage é uma ligação entre genes que estão no mesmo cromossomo. Essa ligação, ela pode acontecer, e daí acontecer lá na meiose também o famoso crossover, ou pode não acontecer. Nesse caso, como só tem 2 produzidos, não houve crossover, tá? Então é como a gente imaginar ele só o Azão, Bzão de um lado, Azinho, Bzinho do outro, ponto final. Por enquanto, gente, tá tranquilo até aqui, cegadinho. Agora vamos tentar enxergar um outro ponto importante dessa discussão dos dois, né? Como eu coloco os dois para a gente pensar. Vamos colocar assim. Agora, nessa situação nova aqui, foi produzidos os 4. Percebe? Ali na minha esquerda aqui, só 2. Agora não, eu produzi os 4 tipos de gameta. Mas o que diferencia essa produção dos 4 tipos de gameta aqui de baixo com a ideia de cima do nosso Mendel? Lá no Mendel, eu produzo os 4 em igual quantidade. Aqui não, gente, eu produzi 4 em quantidade diferente, né? Dá para ver que eles estão em quantidade diferente. O que eu faço quando isso acontece? Toda vez que eu produzir gametas com quantidade diferente, eu vou dividir os dois em 2 blocos. Quais são os blocos? Quem tem maior quantidade, eu vou chamar de gameta parental. Quem tem menor quantidade, eu vou chamar de gameta recombinante. Vou de novo. Quem tem maior quantidade, gameta parental. Quem tem menor quantidade, gameta recombinante. O que o recombinante me dá de importância? Ele me dá um valor, ele me dá uma taxa de recombinação. Essa taxa de recombinação, ela existe quando tem crossover. Recombinação é a mesma coisa que crossover. Quando eu olho aqui para o exemplo de cima, está lá assim, sem crossover, ou seja, não houve recombinação. Mas aqui já dá para ver que há. Como que eu sei que há? Porque existe o gamete de menor frequência. Então, sempre, olha o que você vai fazer.
Deu 4. E o 4 foi em quantidade diferente, isso é linkage, tá? Não é Mendel. Se não é Mendel, para nós, é linkage. De novo, a interação genética, por mais que seja uma só característica, na hora das continhas, ela segue o padrão de Mendel, tá? Você vai enxergar fácil o Mendel na hora de fazer as continhas dela. Já no linkage, não, as contas é bem diferente. Aí as contas é bem diferente. Cheguei aqui no quadro, enxerguei para nós que é linkage porque tem 4 gametas e eles estão em quantidade diferente. O que eu vou fazer? É claro que aqui está acontecendo uma segregação dependente. O que eu faço? Eu pego e somo os dois menores. Você vai fazer isso para mim sempre. Chegou lá, encontrei a quantidade de dois menores aqui, 5% desse aqui, 5% desse, eu vou somar os dois. Quando eu somo os dois, eu descubro a famosa taxa de recombinação. Ou seja, o crossover que aconteceu. Tá? Não a quantidade de células do crossover, mas o crossover. O crossover produziu 10% de células que não deveriam existir. Esses 10% são quem? 5% do azão Bzinho, 5% do azinho Bzão. Quando eu vou pegar esse valor e usar ele na prova, ele vai mandar eu montar um mapa. Para montar um mapa, eu preciso de uma distância. Nós convencionamos, né, dentro da biologia, o quê? 1% nessa taxa de recombinação é igual a uma unidade de distância, que pode ser o M, pode ser o R, pode ser centimorgan, pode ser morganídeo. Aí a unidade ela não vai mudar para a gente, tá? O que importa é, se aqui é 10%, aqui também obrigatoriamente tem que ser 10%. Só que 10 o quê? Unidade de distância. Dessa maneira, o que eu posso enxergar para vocês? Posso mostrar aqui, ó. Posso mostrar isso. O aplicativo. Aqui, ó. Eu posso mostrar para vocês o seguinte. Tá vendo aqui? Eu tenho agora, no mesmo cromossomo, dois locos diferentes. O locus do Azão, o locus do Bzão. O locus do Azinho e o locus do Bzinho. Então, teoricamente, para onde esse Azão vai, ele vai levar junto consigo o Bzão. Ah, prof, mas aconteceu aqui, ó, aconteceu essa pequena mudança aqui. Sim, essa pequena mudança aconteceu porque houve um processo que eu chamo de crossover. Se não tivesse o crossover, isso aqui não iria acontecer. O crossover é essa troca aqui, ó. Mas aconteceu em 100% das células? Não. Ela só produziu 10% de célula diferente. Mas perceba outra coisa. Tá vendo aqui? O Azão, Bzão. Não é esse aqui que tem maior quantidade? Eu pego quem tem a maior quantidade e vou expor. Olha só no outro cromossomo. Azinho, Bzinho. De novo, é quem tem maior quantidade. Toda vez que eu tiver os dominantes juntos e os recessivos juntos, essa disposição eu chamo de disposição cis. É a disposição lá da nossa isomeria, tá? Toda vez que tiver para a gente a isomeria lá da química mesmo, né? Os dois patamares é cis, isso aqui é cis. Se fosse assim, seria para a gente trans. Então, toda vez que o dominante estiver junto com o dominante e o recessivo junto com o recessivo, o nome disso é cis. Turma, vou parar por aqui, tá? E aí? Tá tranquilo até aqui? Dá pra gente levar? Alguma dúvida aqui, pessoas? Tá indo? É muita informação, tá? Eu tô tentando te dar para vocês uma prática de prova, ok? Vai ficar mais fácil para você entender isso quando chegar nas nossas questões, tá? Então, fechou. Estamos tranquilo, vamos embora. Ó, o que eu posso mostrar além disso? Posso mostrar um outro patamar, né? Tá lá. Praticamente igual. Praticamente igual à discussão aqui da minha direita. Eu tenho 4 gametas produzidos. Esses 4 não estão na mesma quantidade, então já sei, não é segundo a lei de Mendel, é o contrário disso. O contrário da segunda lei de Mendel eu chamo de quê? Linkage. Então aqui também é linkage do mesmo jeito. E é um linkage onde eu tenho para nós pequena quantidade. Então toda vez a gente tiver pequenas quantidades, que ó, eu chamo isso aqui de gameta recombinante. Recombinante é aquele que veio de uma recombinação. E uma recombinação nada mais é para nós do que crossover. Só isso, mais nada, tá? Deixa eu ver aqui o chat nosso.
Então, o máximo que pode ocorrer de crossover é em 50% das células. Dudu, isso é uma questão interessantíssima para te mostrar, tá? A taxa de recombinação ela tem que ser inferior a 50%, tá bom? Ela tem que ser inferior a 50%. Por quê? Se ela for maior que isso, acaba que ela é a maioria, não pode, tá? Então, o valor nosso é a nossa taxa sendo menor do que 50%. O problema é uma tal de meiose, que a prova pode tentar nos confundir na meiose. Lembra que a meiose, eu começo com uma célula 2Ns, né? Uma célula 2Ns, e eu vou produzir 4 células que são N. Aqui a gente conhece da meiose, porque a meiose ela é reducional, para lá, caixinha de fósforo. Lembra disso? Então aqui eu tenho o nosso N, olha o desenho, N, N e N. Cuidado para não confundir células que sofreram crossover com células que são recombinadas. Nossa, prof, aí ficou difícil agora, ó. Então, cuidado que existe uma pequena diferença. Vamos imaginar que essa célula aqui, essa aqui, ela sofreu o que eu chamo de crossing over, tá? Se ela sofreu crossover, ela vai produzir quantas células, gente? Vai produzir 4 novas células. Aqui embaixo, ó, ela vai produzir 4 células. Aqui nessas 4 células, cadê o negocinho? Aqui. Ó, já perdi meu negocinho aqui já, minha setinha aqui, ó. Ela vai produzir, tá aqui, ó, 4 células. O que eu quero que você entenda comigo? Que é um pouquinho diferente em relação à discussão de o que é célula e do que não é, tá? Pode ser o seguinte, pessoas, pode ser que eu produzi essas 4 células, tá aqui normal, entraram as 4 em crossover, mas somente essas 2 do meio aqui são recombinadas. Isso acontece. Quando eu faço uma meiose, eu não vou produzir todas as células recombinadas, tá? Então, das 4, apenas 2 elas são gametas parentais. Então, perceba, de 4 células, 2 são parentais, isso quer dizer que a quantidade de células que entrou em meiose não é igual às produzidas diferente. Na verdade, a quantidade de células ela é 50% a quantidade de gametas parentais. Isso é interessante. Deixa eu tentar te mostrar num outro slide aqui, para ver se fica melhor. Espera aí que eu vou abrir um outro slide, você vai entender isso aqui. Deixa eu só procurar aqui. Você está vendo aqui minha tela, não tá? Deixa eu achar aqui uma de linkage aqui, que eu te mostro. Para você poder entender melhor. Ó, o problema é a gente confundir a ideia, né? Confundir. Gente, desculpa aí, mas está com o nome simples aqui, tá? Deixa eu só dar uma limpadinha nessa tela para ficar melhor para a gente ver. Ó, o problema é a gente confundir 2 pontos que a gente não pode mais confundir. Limpar tudo, hein? Tá, limpei tudo aqui. Vamos pensar o seguinte, deixa eu mostrar para você o que eu quero. Dá para ver um novo slide aqui, esse pretinho? Tá vendo? Então, né? Ó, isso aqui eu chamo de segregação independente, tá? Enquanto que agora, para nós, é segregação dependente. Dá para ver aí certinho o meu slide preto? Sim? Tá, obrigado, Gil. Ó, então, vamos pensar o seguinte. O que eu quero que você entenda para você poder não confundir as coisas? Chegar aqui na meiose. Cadê você, meiose? Aqui, ó. Aconteceu crossover, percebe? Aqui, por exemplo. Lá na meiose 2, eu vou separar esse aqui, ó. Bem aqui no meio, vou separar. Quando eu separo aqui no meio, percebe que eu vou produzir um azul e um azul e vermelho? Esse azul é igual ao primeiro aqui. Então, pronto. Manteve igual ao primeiro, ao pai, ele é o parental. Vou dividir também aqui, ó. Vou dividir aqui. Quando divido, eu vou produzir um vermelho e azul e um vermelho. O vermelho está aqui. Então, beleza, igual ao pai. Então, você percebe que eu vou produzir 4 células, das quais 2 são normais e 2 não são? Essa é a diferença. Então, a metade das células, a gente poder entender melhor, ó. Tá aqui uma célula 2N. Como que eu sei que é 2N? Ela tem o cromossomo duplicado, aliás, homólogo, né? Que eles são semelhantes. Tá aqui. Passou pela fase S, duplicou. De repente eu vou lá, faço o crossover. Tá aqui, crossover. Mas vejam que é a parte importante. Na meiose 1, separo os homólogos, que na anáfase 1, separei. Depois de separar os homólogos, olha o que acontece. Eu venho aqui e produzo 4 gametas. Gente, dos 4 gametas, quantos não eram esperados? Ou seja, quantos são diferentes? Esses dois aqui, ó. Esses dois aqui são diferentes. Esses dois não, ó. É esperado, tá aqui, ó.
Então, apenas esses dois são o que eu chamo de gametas recombinantes, apesar de ter 4 células que vieram de um crossover, né? Que sofreram um crossover. Então, a cada 4 células que sofrem crossover, 2 são recombinantes. Por isso que o número de células dividido por 2 é igual à taxa de recombinação. Isso é um pega de prova. Às vezes ele fala o seguinte: 60% das células entraram em crossover. Isso não quer dizer que é 60% de gametas recombinantes. Na verdade, é só metade disso. E a metade disso vai ser quanto para a gente? 30%. Então, cuidado nessa hora, porque ele pode tentar nos confundir. Dudu, ficou claro o que eu queria te mostrar? Você conseguiu entender a diferença? Tá? Então, a quantidade de crossover, ela não pode, a taxa de obtenção não pode ser superior a 50%. Então, fechou, querido? A gente fechar essa ideia aqui, né, dá para perceber, a taxa é o mesmo, o valor é o mesmo, o que mudou? Mudou para nós apenas quem é esse que é o parental, quem é esse que é o recombinante. Toda vez que tiver para a gente os indivíduos misturados, vamos pôr assim, ó, um dominante e um recessivo em maior quantidade, um recessivo e um dominante em maior quantidade, essa posição é uma disposição que eu chamo de trans. Coloquei assim para a gente, é trans. Coloquei assim para a gente, ela é cis. Então, turma, dentro de uma análise de hibridismo, nós passamos por 3 coisas diferentes. Fomos nas interações gênicas, passamos pela lei de Mendel e passamos também pelas ideias de Morgan, que é o que eu chamo de linkagem. Tá? Bom, da sequência dessa parte introdutória da genética, para a gente fechar, a gente tem que discutir também a análise de heredogramas, né? Que é muito recorrente em prova. Tá? A prova do Enem já trouxe para nós essas ideias de heredograma sem você fazer conta, só analisar. Ele não queria que você fizesse conta. Mas aquilo que eu estou defendendo para vocês, esse ano é diferente. Eles vão tentar colocar algo para a gente fazer conta ou analisar isso aqui, tá? Mais friamente. E aí os símbolos é muito fácil para a gente, né? Você analisar o quadrado, macho, redondinho, fêmea, tem os dois, uma ligação entre os dois. Isso para a gente é um cruzamento. Se tem os dois um para baixo, a gente tem a descendência. Se eu tenho 2 pontinhos maior aqui, é um cruzamento consanguíneo, aquele entre parênteses. É importante esse estudo na evolução, tá? Mas o que eu quero que você entenda? Como a genética é muito ampla, né? A gente tem vários pontos na genética. A gente tem que tentar encontrar alguns macetes para poder entender esse heredograma. Primeiro macete que você vai poder fazer para mim. Olhou para nós aqui, tenta pensar na quantidade de homens e de mulheres afetados por tal situação, né? Aqui eu escolhi para você a análise do nosso lobo da orelha, né? Quem tem o lobo preso ou quem tem o lobo solto. Primeira coisa que eu faço, eu vou contar a quantidade de indivíduos dos dois sexos. Contei, tenho 3 fêmeas, tenho 3 machos. Provavelmente não é para nós uma herança ligada ao sexo, ou uma herança que tenha o cromossomo sexual como participante. Por quê, gente? Numa herança ligada ao sexo, é muito provável que você tenha mais homem do que mulher. Numa herança restrita ao sexo, só tem homem, não tem mulher, tá? Numa outro tipo de herança influenciada ou limitada, o texto vai te dar alguma informação sobre isso. Olhei a prova, eu encontrei um sexo com uma certa prevalência, eu começo a desconfiar, eu começo a pensar que possa ser uma análise sexual. Mas nesse caso nosso aqui, olhei, distribui-se em igual quantidade nos dois sexos, que é a diquinha. Quantidade equitativa entre os sexos. É muito provável que é uma característica autossômica. Na hora que eu sei que é autossômica, e aí eu vou te lembrar, autossômico é aquilo que não está nem no X, nem no Y, ou nem é pureza influenciado. Então vai estar no cromossomo 1, no cromossomo 2, no 3, no 4, por aí vai. Não nos importa. O que importa olhei e vi que a quantidade é similar entre os dois sexos. O que eu faço? Olha, é muito provável que seja uma característica do tipo autossômico. Para ver se é isso mesmo, eu vou fazer aquela máxima nossa. Qual que é a máxima? Pais iguais que fazem filho diferente.
O pais iguais, gente, e aí cuidado porque as provas podem tentar sacanear, não quer dizer que tem que ser são ou doente do pintadinho, não. É se ele é igual ou não é. Acabou. Aí você vai procurar para mim nesse heredograma. Existe alguma opção que eu tenho pais iguais fazendo filho diferente? Tem, né? Ó, na geração 2 ali, eu tenho a mulher 4 com o homem 5. Eles são iguais entre si, e tiveram filhos, né? O 4 e 5 da geração 3, que é igual a ele, mas também teve o 6, o 7 e o 8, que são deles diferentes. Cheguei a interpretar que é equitativa a distribuição entre o sexo. Ótimo, então há uma possibilidade de ser autossômico. Eu vou e faço pais iguais, filho diferente. Esse filho diferente vai ser azinho, azinho. Se o filho é azinho, azinho, esse filho é recessivo, tá bom? Se o filho é recessivo, eu já começo a entender várias coisas a respeito dessa situação. Primeiro, lobo da orelha solto é dominante. Lobo da orelha preso é recessivo. Dominante é aquele que literalmente domina. Recessivo é aquele que é dominado. A gente vai ver o nome dessa situação para frente. Então, primeira coisa que eu sei é que o 6, 7 e 8 da geração 3, eles são azinho. Pensei nisso, descobri isso, e já começo a pensar em mais coisas sobre os demais. Como que, por exemplo, ó, é claro para mim que se esses pais não é igual aos seus filhos, mas esses pais tiveram filhos azinho, isso é muito simples, gente. Qual que é a situação? Na genética só é fácil porque só tem dois pais. Não adianta, você não vai inventar um terceiro pai aqui de maneira nenhuma. Só tem dois pais. Então, um desse azinho veio da mãe, né? O outro azinho obrigatoriamente veio do pai. Como um veio aqui, ó, esse azinho veio da mãe, outro azinho veio do pai. Acabei de descobrir que os pais são heterozigotos. Pronto. Pais heterozigotos. E os irmãos são o quê? Asão traço. Os irmãos eu não sei como eles são. Eu apenas sei que eles não são para a gente azinho. E aí vem aquele pega da prova. Qual que é o maior pega que tem na genética na hora de fazer continha? Aí o cara vai perguntar para você o seguinte: e aí, qual que é a probabilidade dessa mulher aqui, 4 da geração 3, casar com um indivíduo heterozigoto e ter um filho também doente? É aqui que entra o pega, que é o nosso 2/3. O que esse 2/3 quer dizer? Qual é a chance, pessoas, dessa mulher ou do seu irmão ser que nem seus pais? Quando você pega esse azinho e distribui, é muito fácil. Você pega azinho com azinho, vai dar o que pra gente? Azão, sabe disso? Vai dar pra gente azinho, vai dar o outro azinho, opa, azinho, e vai dar para nós também aqui o azinho. Pronto, você sabe disso. Agora, por que eu coloquei 3 e não coloquei para nós 4? Porque você tem uma certeza que eu tenho é que essa mulher aqui, pessoas, ela não é azinho. Então, como ela não é azinho, isso para nós está claro. Eu vou eliminar essa possibilidade dela ser para a gente azinho. Toda vez que tiver isso para nós, a gente elimina isso aqui, ó, elimina, ela não é assim. Eliminou para nós, vem aqui o nosso 2/3. Vamos fechar esse material, ó, fecha essa ideia para a gente, eu sei os demais. Se aqui embaixo é azinho, aonde for branquinho vai ser azinho, e assim você fecha todo o heredograma. De boa por enquanto, claro também, pessoas até aqui. Lembrando que eu fecho essa aula na aula que vem com mais exercícios, tá? A gente vai fazer essa introdução geral com esses macetezinhos para poder ficar mais rápido o seu entendimento da prova, tá? Uma outra situação que é mais fácil quando cai em prova é quando ele vai discutir conosco o que eu chamo de monohibridismo. Se cair em monohibridismo, aí fica mais tranquilo, aí é mais fácil. O que é o monohibridismo para a gente? É eu trabalhar com apenas um locus. No di, eu vou trabalhar com 2 locus. No mono, vou trabalhar com um locus só. Qual que é o segredo do monohibridismo? Eu vou procurar sempre o indivíduo heterozigoto. É por obrigação enxergar o heterozigoto sempre. Quando eu olho para o heterozigoto e eu percebo o seguinte, ó, tá aqui o meu heterozigoto. Você vai procurar ele, pessoas. Acha ele para mim, esquece os demais. Achei o heterozigoto. Tá aqui o Vzão, Vzinho. Qual que é a cor dele? Nesse caso aqui, uma cor
amarela. Então, o nosso Vzão do amarelo está trabalhando sobre o Vzinho. Quando o Vzão trabalha sobre o Vzinho, isso quer dizer que o Vzão domina o Vzinho. Acabou. Você só vai ser possível enxergar isso, só vai ser possível você entender isso quando a gente procurar o heterozigoto. É igual aqui, ó, lá de cá. Eu tenho uma rosa aqui, rosa. Geralmente os caras põem sua prova assim, ó, Vzão, Vzão. Não gosto disso, mas é o que eles põem. E põe o branco aqui, Bzão, Bzão. Olha que interessante. Como vai ser essa rosa aqui? Vai vir um Vzão do pai, um Bzão da mãe. Então, esse para nós é o heterozigoto. Te pergunto, esse heterozigoto, ele foi igual a um dos seus pais? Não, não foi igual. Então, quando ele não é igual, existe o que eu chamo de ausência de dominância. Mas nesse caso aqui, surgiu uma cor que não era esperado. Surgiu o que eu chamo de terceiro fenótipo. Quando surge o terceiro fenótipo, essa dominância, essa ausência de dominância é chamada de dominância incompleta. Então, a dominância incompleta, ela é para nós quando surge o terceiro fenótipo. Isso numa prova tende a não cair mais, porque isso não é verdade, né? A gente provou que isso aqui não é bem verdade, não. O que é verdade mesmo é o outro procedimento que eu vou te mostrar agora. Então, achei o heterozigoto, ele é igual a um dos parentais, igualzinho que nem aquilo é dominante. Achei o heterozigoto e ele tem um terceiro fenótipo, uma característica que eu chamo de intermediária, isso é uma herança intermediária, que eu também chamo de dominância incompleta. Agora, cuidado isso aqui, ó, olha que interessante para a gente ver. Tem uma outra ausência de dominância aqui no quadro da gente. Tá aqui, ó. Coloquei, inclusive, o mesmo exemplo para não ter perigo, para tentar fazer você errar mesmo, tá? Quando eu peguei essa rosa aqui numa lupa e fui analisar numa lupa essa rosa, eu percebi que tinha pontos vermelhos e tinha pontos brancos ao mesmo tempo. Então, cuidado, gente. O mesmo exemplo. Pontos vermelhos e pontos brancos ao mesmo tempo. Está dando uma ideia que os dois estão trabalhando ao mesmo tempo. Quando trabalham ao mesmo tempo, isso é um exemplo de codominância. Codominância é o que existe de fato na natureza, mesmo porque é uma interação dos nossos alelos, tá? Eu estou analisando o alelo, os dois alelos estão trabalhando ao mesmo tempo, isso é uma codominância. Você só vai responder na prova. Isso aqui é o nosso dica também, tá, gente? Você só vai responder na prova que é uma dominância incompleta se o texto descrever para você que foi uma herança intermediária ou uma herança com características intermediárias. Caso contrário, você não vai usar a intermediária, vai usar só a codominância. Esse é o nosso padrão daqui para frente, tá? Para finalizar um pouquinho, a gente também tem os alelos letais ou genes letais ou até mesmo deletérios, né? Esses genes, cuidado com ele também, que ele tem uma coisa especial. Qual coisa especial? Eles vão matar o indivíduo, ele só vai promover a morte do indivíduo quando estiver em dose dupla. Quando ele está em dose dupla, ou seja, ele está em homozigose. Quando está em homozigose, eu posso falar o que para vocês? Eu posso falar que ele tem um caráter recessivo. Ele não é recessivo, dá para ver aqui que ele é azão, mas ele pode ter um caráter recessivo? Pode, porque o recessivo é aquele que só vai se expor, só vai se representar ou só vai condicionar a sua característica quando estiver em dose dupla. Minha turma, a gente fez uma visão geral da genética aqui, praticamente a genética inteira com essa discussãozinha nossa aqui, tá? Eu volto para vocês para a gente poder ver. Tranquilo em relação ao conteúdo? Deu você poder pegar esse conteúdo, deu você poder entender esse conteúdo. A prova ela vai fazer uma mudança nesse padrão de genética, tá, gente? Ela vinha trazendo para nós o tempo inteiro, né? Ela vinha trazendo o tempo inteiro questões mais didáticas no sentido de você discutir apenas conteúdo. Agora não, ela vai vir com uma pegada um pouco mais de continha. Eu vou te mostrar isso na aula que vem, como que faz a continha.
que a continha é muito simples, tá? Muito simples. Como a gente tem um tempinho, eu vou abrir nosso exercício para a gente poder fazer ele junto, tá? Vamos abrir nosso material de exercício. Cadê aqui no documentos? Ó, vamos abrir nosso material para a gente fazer juntos. Aí, bora fazer do mesmo jeito que a gente fez da semana passada. Você vai ter 2, 3 dias até o final da semana para poder tentar fazer a lista, e você me pede qual que ficou com mais dúvida, que eu vou lá e faço, ou eu gravo o vídeo para a gente poder fazer isso junto. Fechou? Então, até então, dá para ver a minha lista, não dá, gente? Ó, até então, as questões que ele pediu eram pouquíssimas questões que envolveram a conta. Dá para ver aqui, eu peguei as 15 últimas questões que tratavam do tema. Ó, ele colocou para nós heredograma, ele colocou conta em 2, 3, mas olha, Enem PPL, Enem Libras. Te falei da relação que há entre o PPL e o nosso. Quando um assunto começa a cair constantemente no Enem PPL, ele vai estar no nosso, tá? Então, por isso que eu estou apostando com você essa situação da nossa provinha, tá bom? Bora fazer a questão número 1, pra gente fechar? Então, a número 1 nossa aqui, ó. Ela tá assim. Com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos 3 princípios básicos que são conhecidos como leis da uniformidade, segregação e distribuição independente. A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de gênero segregam-se independentemente uns dos outros. Então, o que ele fez para nós? Ele apenas descreveu aqui a lei mendeliana, né? Escreveu para a gente as ideias de Mendel, ponto, acabou, mais nada que isso, ainda mais a ideia da segunda lei. Mas o que ele quer que nós saibamos? Vamos ver. Ó, hoje, lembrando que isso aqui foi para o passado, tá, gente? Hoje, sabe-se que isso nem sempre é verdade. Ou seja, o que ele quer de você? Qual é o tipo de conteúdo que vai ferir, que vai rasgar com as ideias de Mendel? O conteúdo, né, gente? A discussão genética que fere as ideias de Mendel, ou seja, aquilo não é sempre verdade, é as ideias de linkage. Então, é só a gente achar o conteúdo aqui que fala sobre linkage que a resposta é correta. Olha só. Vou para a letra D. Ó, os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos. Genes fisicamente próximos no mesmo cromossomo é a mesma coisa que falar que eles estão ligados. Se estão ligados, o nome disso é linkage. Específica, aula de hoje. Foi tranquilo? Deu para você poder entender? Tá sossegadinho? Ó, eu vou